Bom dia, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Tecnologia e Produção de Sementes. E hoje eu apresentarei para vocês algumas etapas envolvidas no processo de produção de sementes, tá? Então, parte do conteúdo que será apresentado aqui vocês já viram no decorrer do curso, tá? Já foram apresentados em outros tópicos. E alguns aspectos novos serão apresentados para vocês, mas na maioria vocês já têm conhecimento sobre esse assunto. Então nós vamos fazer uma visão geral, dividindo em etapas, tá? Serão 10 etapas que nós devemos pensar em cada uma delas no momento que nós formos planejar e executar o processo de produção de sementes. Então, vamos dar início aqui à apresentação sem enrolar muito, porque vai ser um pouco extensa essa aula, tá? E eu vou fechar aqui a minha tela e já vou abrir a apresentação, ok? Vou fechar aqui. Por que que não está fechando? Não sei. Aí, fechou. Então, vamos lá na apresentação. Bom, como eu disse, eu apresentarei as etapas, né, que existem, ou as etapas que eu dividi assim em 10 etapas, todos os aspectos envolvidos, desde do planejamento de um campo de produção de sementes até o final lá, que seria a armazenagem da semente já processada, colhida, processada e embalada, tá ok? Então vamos lá. Lembrando que semente é um indivíduo, né, ou indivíduo é um insumo que tem o maior valor agregado na atividade agrícola, pois é dentro dela, né, que contém aquilo que a gente busca na atividade agrícola, que seria o que? Um indivíduo capaz de produzir filhos, tá? E esses filhos, né, esses frutos ou sementes desses indivíduos serão utilizados, né, para consumo humano, para produção de N coisas, tá? Ração animal, insumos para outro tipo de indústria e assim por diante, tá? Mas a semente é que vai dar origem àquele novo indivíduo, aquele ser vivo que vai ser utilizado, tá? Para devidos inúmeros fins. Então, a semente é o insumo mais importante, novamente falando isso para vocês, mais importante da atividade agrícola. Lembrando que o potencial máximo de produtividade é determinado pelo potencial genético da semente. Então, quando a gente pensa em semente, a gente pensa que quando a gente leva para o campo essa semente, a gente está levando apenas ali aquela semente, mas toda a característica genética, tá, envolvida naquele material. Então a gente traz informações ali, traz tecnologias, traz uma série de coisas que vão ser expressadas a partir daquele material, daquele insumo que é a semente. A semente comercial ela tem que ser produzida dentro de padrões rigorosos de qualidade que venham a garantir para o produtor, né, um melhor desempenho no campo, que maximize os benefícios, né, e o uso de insumos como fertilizantes e defensivos. Então, a semente tem que obedecer a certos padrões de maneira a que consiga proporcionar lá no campo de produção, tá, um melhor desempenho, um menor custo de produção, uma maior lucratividade, uma maior produtividade, maior oferta de produto no mercado, que consequentemente levará à redução do valor desse produto no mercado e assim por diante, tá? Para se estabelecer um campo de produção de sementes, requer além de um planejamento criterioso, tá? Lembrando, mais uma vez, que produzir sementes é diferente de produzir grãos. Muitas das etapas são parecidas, mas exigem um grau de cuidado, de comprometimento muito maior. Os cuidados, tá, que exigem na produção das sementes são muito maiores do que na produção de simplesmente grão, tá? E existem alguns cuidados que são especiais, específicos e imprescindíveis, ou seja, que têm que ser cumpridos, tá? Que é o que vai diferenciar de maneira gritante um campo de produção de sementes de um campo de produção
de grãos e as atividades posteriores, como colheita, beneficiamento, algumas coisas. Então, existem essas características, tá, que são específicas para quando se vai produzir semente. Então, nós temos que atentar muito bem para essas características, para respeitá-las, para poder assim obtermos a semente dentro dos padrões exigidos pelo mercado. Tá? Então, nós apresentaremos aqui 10 etapas para vocês, tá? Dos processos, né? Desse processo de produção de semente. A primeira etapa seria o planejamento desse campo de produção, né? Aonde nós vamos produzir essa semente, né? Como nós vamos executar todas as etapas e assim, então a gente tem que fazer um planejamento prévio, tá? Estudar uma série de fatores para poder planejar como nós instalaremos o campo de produção. Nós temos que saber que categoria de sementes nós vamos produzir, né? Como escolheremos a área para fazer o cultivo, como escolheremos a cultivar, né? Para estabelecer naquele local, como deve ser realizado o preparo do solo, a semeadura, o manejo aos tratos culturais, a cultura, a colheita de que forma deve ocorrer, né? O processo de beneficiamento e secagem, tá? E por último, o processo de armazenamento. Posterior a isso seria a venda da semente, aí já cabe aos distribuidores e às empresas que fazem a comercialização da semente e os produtores que acabam adquirindo, tá? Mas a gente vai focar até o armazenamento da semente. Então, a primeira etapa seria o planejamento de um campo de produção de sementes, né? O que a gente tem que levar em conta, né? Alguns aspectos muito importantes. Primeiro aspecto é fazer a regularização do produtor e do campo de produção junto ao mapa ou entidades credenciadas pelo mapa. Aqui no Tocantins é a ADAPEC, tá? Então, nós temos que regularizar esse campo de produção de sementes. Se o intuito é produzir sementes, tá? Para colocar no comércio, produzir sementes para empresas que irão fazer a comercialização dessas sementes, eu tenho que ser cadastrado. O meu campo de produção tem que ser registrado, cadastrado, tá? Então, essa regularização junto ao Ministério da Agricultura é a primeira coisa que deve se pensar. Sem ela, você não consegue comercializar, produzir sementes, tá ok? O segundo aspecto é você possuir capacidade técnica e tecnológica, né? Possuir equipamentos, condições locais, tá? Condições de operacional, operadores qualificados, uma série de aspectos que consigam garantir que você venha cumprir todas as etapas posteriores durante o manejo, tá, desse campo de produção de sementes. Então, você tem que ter capacidade técnica, tecnológica, tá, suporte operacional para que isso ocorra. Tá? Não é simplesmente eu vou fazer de qualquer jeito, com qualquer máquina, improvisar, porque não dá certo. Tá? Então, tem que ter toda a tecnologia apropriada, dominar as técnicas de cultivo, tá? Se você está iniciando, você tem que procurar se aperfeiçoar, fazer cursos, capacitações para que todas as etapas ocorram da melhor forma possível, tá? Você tem que produzir sementes em regiões com condições edafoclimáticas compatíveis com a espécie que você quer cultivar. Por exemplo, tá? Eu quero produzir sementes no Tocantins, né? Eu estou aqui no Tocantins e quero produzir sementes. Aí eu resolvi produzir sementes de trigo, né? Ou alfafa, né? Ou aveia, ou centeio, né? Qual é a possibilidade de eu produzir sementes dessas espécies vegetais aqui? É mínima. Por quê? Porque são espécies que não são adaptadas às minhas condições de clima e de solo. Tá? Então eu tenho que procurar produzir na região onde eu quero instalar um campo de produção de sementes aquelas espécies que são adaptadas ou que conseguem ter um bom desempenho naquela condição local. Não adianta eu querer produzir alfafa aqui que eu não vou conseguir, entendeu? Não tem como. A qualidade do material produzido, se eu chegar a produzir, a quantidade será muito pequena, né? Qualidade muito ruim, uma série de aspectos. Então,
para que eu tenha uma maior chance, né, de obter sucesso, né, essa questão da produção, da qualidade da semente produzida, tá? Eu tenho que levar em conta as condições edafoclimáticas e a adaptabilidade daquela espécie vegetal a essas condições existentes no meu local de produção. Tá? Eu tenho que fazer uma análise prévia do custo-benefício, tá? Dessa variação mercadológica de produção de sementes. Por quê? Eu tenho que saber se compensa eu produzir sementes, tá? Se o valor que eu vou receber, né, um bônus que as empresas, os produtores de sementes geralmente trabalham assim com esses bônus, eles terceirizam pessoas para produzir as sementes para eles, escolhem produtores, né, capazes, que possuem capacidade técnica, tecnológica e operacional para produzir sementes para eles, né? Procuram essas pessoas para produzir e pagam um bônus a mais pela semente produzida. Então é como se ele estivesse produzindo, ele vai receber um bônus em cima do valor da saca do grão daquele material. Então tem que saber se isso compensa ou não. Por quê? Porque os custos de produção de sementes são muito maiores do que os custos de produção de grãos. Tem que saber se esse bônus que ele vai receber a mais, tá? Se o valor pago a mais pelo quilo ou pela tonelada da semente compensa, né, os custos adicionais que eu terei na produção de sementes em relação à produção de grão comercial, tá? Então tem que fazer essa análise. Muitas vezes eu quero produzir sementes, faço tudo direitinho, mas quando eu vou ver lá no final os custos que eu tive e o valor obtido na venda, eu acabo tendo prejuízo. Isso não é interessante, tá? A segunda etapa a ser pensada, né, durante a produção, o processo de produção de sementes é a categoria de sementes que eu vou produzir. Vocês viram em vídeos anteriores, tá? Que eu mostrei para vocês que existem categorias, né? Na verdade, eu postei as videoaulas para vocês, acho que 2 aulas atrás, ou 3 aulas atrás, né, que estava lá os sistemas de produção de sementes e falava sobre as categorias de sementes, né? Que existem categorias, né? Temos lá a categoria genética, categoria básica, certificada de primeira geração, certificada de segunda geração, semente sem certificação de primeira geração e semente sem certificação de segunda geração. Tá? Para que eu tenho que saber isso? Porque dependendo da categoria que eu quero produzir as sementes, eu tenho que plantar uma categoria superior, tá? Ou seja, uma categoria anterior àquela que eu quero obter. Tá? Para preservar, assim, o que nós chamamos de qualidade genética das sementes. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe que mesmo no caso de espécies autógamas, que têm autofecundação, existe o risco de ocorrer fecundação cruzada com indivíduos de outra base genética, de outra cultivar ou outra variedade cultivada, e ocorrer assim a mistura genética. Tá? Então, à medida que eu saio da semente genética, aquela semente obtida pelo melhorista, lá no programa de melhoramento genético, aquela semente que eu tenho certeza que é um material genético que eu vou levar para o campo, e eu começo a multiplicar a semente genética, eu multiplico a semente genética, e aí eu vou obter a semente básica. Aí eu planto a semente básica, multiplico a semente básica e eu vou obter a semente certificada de primeira geração. E aí eu planto a certificada de primeira geração, né, multiplico e vou obter a certificada de segunda geração e assim sucessivamente. Então, se eu quero obter a semente certificada de segunda geração, né, que é a semente que eu tenho que produzir, eu tenho que utilizar sementes certificadas de primeira geração, ou seja, uma categoria superior ou anterior. Eu tenho que plantar um material mais puro geneticamente para obter a categoria seguinte, que é a categoria que eu quero colocar no mercado. Tá? Então, eu tenho que me atentar a isso. Qual é a categoria de sementes que eu quero plantar, tá? Para saber que eu quero obter, para saber qual a categoria de sementes que eu tenho que utilizar. Então, as categorias são, ó, a primeira categoria é genética, aquela que o melhorista, né? O programa de melhoramento genético tem, quando ele faz o cruzamento entre aqueles indivíduos lá controlados em condições de casa de vegetação, tá?
ele vai lá, cruza um indivíduo com o outro, aquela sementinha produzida eu chamo de semente genética. Ele sabe exatamente quem é o pai e quem é a mãe. Ele tem controle disso. Aquela semente genética. Só que a quantidade de semente genética produzida é muito pequena. São poucas plantas que são cruzadas, né, com todo esse cuidado para se obter as sementes. Então essa quantidade de semente genética não dá para ir para o campo, porque não atende, não consegue nenhuma área de produção. Então o que eu tenho que fazer com essa semente genética? Eu tenho que multiplicar, eu tenho que fazer com que ela aumente a quantidade. De que forma? Levando para campo e fazendo, né, a reprodução dessa semente. Então eu planto a semente genética e aí eu vou obter que semente? A semente básica, tá? Que aí, imaginem vocês que uma semente de arroz, por exemplo, quando plantada dá origem a uma planta de arroz, eu consigo obter até, vamos dizer, o valor aproximado aí de 150 novas sementes. Então eu planto uma semente genética de arroz, tá? Obtenho uma planta de arroz que vai produzir aproximadamente 150 sementes básicas, tá? A semente produzida de uma planta a partir de semente genética é semente básica. Aí eu pego essas 150 sementes básicas de arroz e multiplico, vou lá levar para o campo plantá-las, tá? Aí eu vou ter o quê? 150 sementes, né, de arroz, produzindo, vamos dizer, 150 plantas, e cada planta produzirá 150 sementes também. E aí eu salto para a semente certificada de primeira geração. O que está acontecendo à medida que eu vou fazendo a multiplicação? Eu saio de poucas sementes da genética, deixa eu botar a apontadora aqui. Eu saio de poucas sementes na genética e vou multiplicando à medida que eu vou fazendo, tá, a produção desse material. Vou multiplicando, levando a campo e reproduzindo essas sementes. Aí eu cheguei aqui na certificada de primeira geração. Eu multiplico, né, pego essas sementes de primeira geração, planto e vou obter sementes de segunda geração, certificada de segunda geração. O que está acontecendo com a quantidade de sementes? Está aumentando. E é assim que eu consigo multiplicar essas sementes que vêm lá do melhoramento genético para obter uma quantidade suficiente de sementes para eu conseguir colocar no mercado. Qual é o risco disso? À medida que eu vou levando para o campo e multiplicando, os riscos de contaminação genética vão aumentando, tá? Porque as áreas que eu vou produzindo essas sementes vão ser maiores, tá? Os controles que eu tenho contra para não permitir que ocorra polinização cruzada ou que ocorra polinização cruzada com as plantas certas e uma série de fatores vão diminuindo. Eu não consigo mais controlar todos os fatores em relação ao cruzamento dessas plantas. Lembrando que mesmo as autógamas que fazem a autofecundação têm uma taxa, né, inferior a 5% de fecundação cruzada. Quer dizer, mesmo as autógamas fazem fecundação cruzada e mesmo as alógamas, que preferencialmente fazem fecundação cruzada, podem fazer autofecundação. E assim eu vou tendo a contaminação genética aumentando à medida que eu vou multiplicando essas sementes. Então, se eu quero produzir semente certificada de segunda geração, eu tenho que plantar sementes, tá, certificadas de primeira. Eu planto essa para obter essa. Essa é uma característica, é uma lei que eu tenho que seguir, que o mapa determina que, se não for assim, os riscos de aumentar as chances do cruzamento indesejado, né, dessa contaminação genética, vai aumentando, ao ponto de que eu posso estar mandando para o mercado uma semente com uma baixa pureza genética e o produtor vai lá, planta essa semente e ele vai descobrir que tem um monte de tipos de plantas diferentes dentro da área, com produtividade diferente, arquitetura de planta diferente, ciclo de produção diferente. Isso vira uma bagunça, tá? Isso é péssimo para o produtor. Então, para se assegurar, né, para se garantir essa pureza genética mínima necessária para levar a semente ao campo, eu tenho que, sempre que eu quiser obter uma categoria determinada de semente, eu tenho que utilizar como semente naquele campo de produção uma categoria anterior. Então essas são as 4 categorias de sementes, tá, certificadas. Depois nós temos agora sem certificação de primeira geração e a sem certificação de segunda geração. Aqui não existe mais certificação da qualidade dessas sementes, tá?
Em que caso eu posso usar essas sementes aqui, ó? Isso aqui fica a critério do mapa, tá? Isso aqui geralmente ocorre quando eu não consigo uma quantidade suficiente de sementes de certificado de segunda geração no mercado para atender as áreas de produção, tá? Então eu preciso ter mais material no mercado, eu não consigo chegar com a certificada de segunda geração e atender toda a demanda do mercado. Então aí eles permitem que eu produza sem certificação de primeira geração ou sem certificação de segunda. Então, ó, sem certificação, semente sem certificação só pode ser comercializada, tá, de acordo com o Ministério da Agricultura. É eles que vão liberar ou não, tá, é, ao comércio dessas sementes. Então, semente genética é aquela obtida a partir do processo de melhoramento, controle direto do obtentor ou do introdutor, ou seja, da equipe de melhoramento genético. É a semente que tem a maior pureza genética possível. Tá? Por quê? Porque o cruzamento é controlado. O cara que vai lá, pega o pólen de uma e põe na outra e isola essas plantas para que não ocorra cruzamento indesejado. Semente básica, o material obtido da reprodução da semente genética, realizado de forma a garantir identidade genética e pureza varietal. Então tem que ter um controle grande para produzir semente básica. Tá? Certificado de primeira geração, né? Resultante da multiplicação da reprodução de semente básica de semente, ou de semente genética. Certificada de segunda geração, material proveniente da multiplicação da semente certificada de primeira, tá? E as sem certificações, né, tem origem na semente certificada de segunda geração ou de primeira geração, tá ok? Semente não certificada de segunda é obtida a partir da semente não certificada de primeira geração. Então vocês vendo que para obter essa, eu tenho que usar essa semente. Para obter essa, eu tenho que usar essa semente. Para obter essa, eu tenho que usar essa ou essa. Então sempre que eu quero obter uma categoria de sementes, eu quero obter semente básica, eu tenho que utilizar semente genética. Se eu quero obter sementes certificadas de segunda geração, eu posso utilizar semente certificada de primeira geração. Tá. E assim sucessivamente. Você sempre tem que utilizar para o plantio sementes de uma categoria superior ou anterior, tá ok? Importante lembrar, né, que a Lei de Proteção de Cultivares assegura os direitos dos obtentores em novas variedades vegetais mediante concessão de um certificado de proteção de cultivar. Quer dizer o quê? Sempre que alguém multiplicar sementes, né, de cultivares ou variedades que tem uma empresa por trás, uma equipe de melhoramento, que essa variedade está inscrita, né, está protegida por essa lei de proteção de cultivares, você tem que pagar os tais dos royalties para o obtentor. E isso é justo, pessoal, isso é justo. Por quê? Os custos de melhoramento, do processo de melhoramento genético, muitas vezes são altíssimos e o tempo é muito demorado. Então ninguém investiria em melhoramento genético, estar buscando novas cultivares mais adaptadas, produtivas, resistentes para uma determinada localidade, região ou Brasil, sei lá, qualquer outra região geográfica. Ninguém, né, vai fazer isso sem ter a perspectiva de ganhar dinheiro com isso, porque os custos são muito altos, ninguém está fazendo caridade assim, entendeu? Então, essas pessoas que obtêm essas cultivares, conseguem colocar esses materiais no mercado, eles têm direito a receber toda vez que aquele material é multiplicado, tá? E existe uma lei que assegura isso. Então, se você faz a produção de uma semente assegurada, né, por essa lei de produção de cultivares, você tem que pagar os royalties para o detentor dessa cultivar. São considerados obtentores ou detentores, né, as empresas públicas e privadas que desenvolvem programa de melhoramento vegetal e obtêm lá no final uma nova cultivar. Usou essa nova cultivar, está registrada,
tá? Tem que pagar royalties, tá? O valor é muito pequeno em relação aos benefícios que ela pode trazer, tá? Então, não tem jeito. Quer produzir semente de uma cultivar nova e tal, que está vendendo muito no mercado, tem muita procura, vai ter que pagar os royalties para a empresa detentora, né, ou obtentora desse material. Cultivares protegidas são aquelas que, após a promulgação da lei, recebem o certificado de proteção. Dificilmente, pessoal, existe uma semente no mercado, né, uma nova cultivar que não esteja protegida, tá? Então, se você está multiplicando e não paga esses valores, né, esses royalties para a empresa, você está sujeito às penalidades da lei. Cultivares de domínio público são aquelas que foram lançadas anteriores a essa legislação ou que as patentes, os direitos foram extintos, tá? Então, existem muitas cultivares que existem no mercado aí, tipo, acaba virando variedades e tal, né? Depois de tantos anos no mercado, até a pureza genética é comprometida. Mas existem essas que não são registradas e não são protegidas. Então, essas você pode fazer, né, a multiplicação sem o menor problema. Você não precisa pagar essas taxas, tá? Porque ou expirou o prazo, né, de validade dessa proteção, ou são materiais que não têm um obtentor comum. Geralmente as variedades crioulas, né, são assim, não existe um obtentor daquele material. São materiais, variedades que existem aí, que as pessoas acabam multiplicando. Tá? Então, nesses casos, quando não existe mais, esse material não está sob essa lei de proteção de cultivar, são consideradas cultivares de domínio público. Aí eu não preciso pagar royalties, ok? O lote de sementes a ser multiplicado deve ser criteriosamente selecionado atendendo aos seguintes aspectos, pessoal. Origem e classe conhecida. Tá? Eu tenho que saber de onde vem, qual é a classe dessa semente quando eu vou levar para o campo. Tem que ter o máximo de pureza genética possível. Tá? Para quê? Para que diminua os riscos de contaminação genética no campo de produção. Tem que ter alta qualidade sanitária, ou seja, livre de pragas e doenças. Então, o material que eu vou utilizar lá tem que ter uma excelente qualidade sanitária, tá? Uma boa qualidade fisiológica, tá? O que é isso? Né? Os aspectos lá de germinação e vigor. Tem que utilizar sementes de alto percentual de germinação e alto percentual de vigor, tá? Por quê? Porque isso vai garantir a qualidade das sementes, né? O desenvolvimento da planta e a qualidade da semente que eu vou vir a produzir lá no final do processo de produção. Eu tenho que ter nessas sementes, né, que eu vou utilizar para o plantio, a garantia de que elas estão livres ou possuem o mínimo possível de plantas daninhas, né, de sementes de plantas daninhas misturadas naquele lote de semente, né? Tem que estar livre de sementes de outras espécies de materiais inertes, por exemplo, sujeiras, né, e outros materiais que não são sementes. Né? Eu tenho que ter uma semente de alta pureza física, né, que não tenha mistura de outras coisas que não sejam sementes da mesma espécie, da mesma cultivar. Tá? Escolha da área de plantio, nossa terceira etapa. Né? Como é que ocorre? Como é que eu faço para escolher essa área? Então, tem alguns aspectos que eu tenho que levar em conta. Primeiro, analisar o histórico, né, da área e considerar a cultura que eu vou plantar. Então, eu vou plantar sementes de soja. Eu tenho que analisar o histórico daquela área onde eu quero plantar a semente de soja. Tá? Por quê? Muitas vezes eu posso ter plantado naquela área outras cultivares de soja e eu posso vir a ter problema, por exemplo, do surgimento de plantas tiguera, que são aquelas plantas involuntárias que nascem porque existiam sementes na área de produção. Então eu quero plantar soja numa determinada área e ali já foi a área de produção de soja. E é comum e é recorrente o surgimento de plantas dentro da área que não são as plantas que eu cultivo, ou seja, sobram sementes da safra anterior, né, da colheita anterior, ficam no solo e quando eu venho no período chuvoso fazer o plantio
da próxima safra, e aí no caso eu quero produzir sementes, vai surgir lá no meio da minha lavoura de soja, no campo de produção de soja, um monte de plantas de sojas indesejadas. O que vai acontecer? Contaminação genética. Pode ocorrer o cruzamento, embora a soja seja autógama, tenha uma taxa pequena de fecundação cruzada, de alogamia. Tá? Pode uma cruzar com a outra e a semente produzida não ter a genética desejada, ou essas plantas podem permanecer no campo e quando eu fizer a colheita eu vou ter mistura de sementes de cultivares diferentes. Vou ter mistura genética, eu vou reduzir a pureza genética da semente produzida. Tá? Problema. Então, outro caso, presença de alguma praga, né, de alguma doença que cause problemas na cultura que eu vou estabelecer, na soja, por exemplo. Tem o histórico de doenças que comprometem a lavoura de soja. Então, histórico de pragas que acabam comprometendo, né, o cultivo da soja. Eu não vou plantar nesse local semente de soja sabendo que eu vou ter problema com uma praga, com uma doença, né? Ou até mesmo com uma planta daninha, que vai causar problemas durante todo o manejo ou colheita da espécie e acabar reduzindo a qualidade, né, do material que eu vou colher lá no final, da semente que eu vou colher. Então eu analiso esse histórico para saber antes. Né? De preferência, eu uso locais que não foram cultivados a espécie que eu quero cultivar. Né? Já falei das pragas e doenças, restos culturais que podem conter doenças patógenas que venham, né, a comprometer o cultivo do campo de produção de sementes, né, a existência de espécies silvestres ou invasoras, né, que acabam trazendo problema no campo de produção. Por exemplo, né, uma frase muito comum que vocês já ouviram muitas vezes na vida de vocês, é separar o joio do trigo. O que é isso? O joio é uma espécie vegetal que é muito comum dentro das áreas de produção de trigo. E esse material acaba sendo colhido junto. Né? Então, eu evito plantar trigo em áreas onde eu sei que existe uma incidência de joio. Eu não consigo fazer o controle daquelas invasoras. O arroz, por exemplo, nós estamos nos campos, nas áreas de produção de arroz. O arroz tem espécies que são com quantidade controlada dentro da área ou proibidas. Por exemplo, arroz vermelho e arroz preto. Existe aqui na Lagoa da Confusão, nas áreas de produção de arroz. Então, existe uma quantidade mínima de plantas de arroz vermelho que pode existir dentro da área de produção. Se passar daquela quantidade, o campo é cancelado durante as vistorias. Tá? E, por exemplo, o arroz preto é proibido. Se um fiscal, numa vistoria de um campo de produção de sementes, achar um pé de arroz preto lá no meio da área de produção de sementes, ele pode cancelar aquele campo de produção de sementes. Por quê? Porque o arroz preto e o arroz vermelho, eles acabam se tornando problemas dentro dos campos de produção de sementes. Por quê? As plantas são parecidas, tá? No entanto, o controle delas é muito difícil. Eu tenho dificuldade para fazer o controle do arroz vermelho e do arroz preto dentro de uma área de produção de arroz, porque o herbicida que geralmente mata uma, mata a outra também. Então é muito difícil eu fazer o controle. Então eu tenho que tomar cuidado. Eu não vou plantar sementes, produzir semente de arroz numa área que é infestada com arroz vermelho ou arroz preto. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter problema. Vou ter meu campo cancelado ou vou ter problema na qualidade genética do material que eu vou produzir. Vai vir todo contaminado. Tá? Então, tem que me atentar a essas coisas, espécies silvestres ou invasoras indesejadas. Tá? O arroz vermelho e arroz preto, eu já comentei. Tá? Quarta etapa, tá? Que a gente tem que levar em consideração no processo de produção de sementes, seria a escolha da cultivar, do material genético que eu vou utilizar para produzir as sementes. Como é que eu faço isso, né? Eu tenho que primeiro escolher materiais que tenham características de cultivo favoráveis nas condições onde eu quero produzir. Então eu estou aqui na várzea do Araguaia, na Lagoa da Confusão, nas várzeas aqui, eu quero produzir sementes de soja no período da seca. Eu vou plantar uma cultivar que eu sei que vai ter problemas de adaptações edafoclimáticas aqui no local? Não. Tem como plantar elas? Muitas vezes tem, mas às vezes a produtividade que eu obtenho e a qualidade dessa semente produzida é tão ruim
que torna-se inviável. Tá? Eu tenho custos elevados para produzir, né? Porque tem toda uma técnica de manejo, uma tecnologia que eu tenho que utilizar, equipamentos, insumos, tudo muito caro para fazer a produção, e a produtividade no final é muito pequena. Quer dizer o quê? Eu vou ter prejuízo. Então, o que eu vou cultivar aqui? Né? Uma variedade ou uma cultivar comercial que se adapte a essas condições, que consiga produzir satisfatoriamente nas condições de clima e solo. Tá? Então, eu tenho que levar em conta isso. Tá? Outra, que essa cultivar, né, tenha características agronômicas favoráveis. Né? E existe uma série de opções no mercado. Tá? Geralmente, quem dita a variedade que vai ser cultivada é a empresa que contrata o produtor de sementes, né? Ou a própria empresa quando produz. Ela já sabe que variedade, o que cultivar ela tem que produzir, porque ela tem que atender a demanda do mercado. Olha, eu quero produzir tal semente porque o mercado está demandando essa semente. Então, eu tenho que colocar aquele material para produzir em um determinado local. Se a minha condição edafoclimática não for favorável, eu não vou produzir ali. Eu vou procurar locais onde as condições edafoclimáticas sejam favoráveis à produção daquele material. Na região aonde eu quero ser produtor de sementes, se eu tenho só essa área para cultivar, eu vou plantar preferencialmente materiais que se adaptem àquelas condições. E as empresas de melhoramento, pessoal, tem material de sobra aí. Tem muito material para vocês escolherem. Tá? Preparo do solo. Vou dar uma pausa aqui rapidinho, que agora a gente volta.